No último dia 20, nós tivemos a abertura do prazo para as convenções partidárias. Algumas, como a gente viu, já foram realizadas. É hora agora dos partidos políticos se organizarem para o registro das atas e dos candidatos que foram homologados nessas convenções. E o prazo para as convenções ainda está aberto, vai até o dia 5 de agosto. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto com o advogado eleitoralista Rógeres Marculino, que está aqui com a gente. Doutor Rógeres, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores. É um grande prazer poder aqui trazer alguma informação e contribuir para esse debate acerca das eleições. A gente está pensando, né, e todo mundo pensando muito nas eleições, todo mundo se articulando muito. Tanto parece que a maioria dos partidos, a gente fala aqui no caso de Teresina, mas nas cidades do interior também a gente consegue perceber essa movimentação. Já no início da abertura do prazo para a realização das convenções, já fizeram as suas convenções para homologar essas candidaturas. E aí o prazo seguinte agora, o passo seguinte é justamente os registros, né, doutor Rógeres? Perfeito, Nádia. A grande importância de se iniciar as suas convenções logo no início do prazo autorizado pela legislação eleitoral, que é o dia 20, é permitir o registro de candidatura no mínimo de tempo possível, porque uma vez registrada a candidatura, serão emitidos os CNPJs, abertas as contas de campanha, e a partir da abertura dessas contas, os candidatos já podem contratar algumas despesas de campanha e garantir que a partir do dia 16 de agosto, quando se inicia de fato a propaganda eleitoral, eles já estejam prontos para, a partir da primeira hora, divulgar a sua propaganda, o seu material de campanha. Muito interessante isso, doutor Rógeres, porque a partir do momento que tiver toda a documentação em dia, esses candidatos e partidos então já podem receber doações de CNPJs? Pronto. Em relação a esse ponto específico, se dá a partir da abertura das contas de campanha. Ainda que tenha o CNPJ, é necessário que sejam abertas as contas primeiro. Então, essa contratação de despesas de campanha já pode ser realizada. Claro, divulgação de material e pagamento de despesas de campanha somente a partir do dia 16 de agosto. Que é quando começa, de fato, a propaganda eleitoral e os candidatos poderão pedir às ruas e pedir voto. Porque o que a gente viu muito na pré-campanha foi muita movimentação muito intensa, que inclusive continua acontecendo, né? Não só também em Teresina, mas também no interior do estado, de candidatos que vão às ruas, mas eles podem fazer tudo menos pedir voto. Perfeito. O artigo 36A da Lei das Eleições, ele veda o chamado pedido explícito de voto. E para as eleições de 2024, nós temos uma inovação trazida pelo Tribunal Superior Eleitoral, na Resolução 23.610, que trata da propaganda, que agora ele prevê as chamadas magic words, ou expressões relacionadas ao pedido de voto, agora também no texto da própria resolução. Antes eram só uma construção jurisprudencial, essas palavras e expressões que remetem ao pedido de voto, e agora isso está também expresso na resolução que regulamenta a propaganda eleitoral. Para o eleitor, doutor, o que muda nesse momento? Para o eleitor, continua sendo regras bem mais permissivas, né? Ao eleitor é permitido, inclusive, críticas mais ácidas, contundentes, faz parte tanto da pré-campanha quanto na campanha, desde que não exceda os limites da liberdade de expressão, que não parta para ofensa pessoal, para agressão. E isso acontece muito, principalmente no ambiente virtual, né? No ambiente virtual aberto, as redes sociais abertas, são muito utilizadas também para isso. Perfeito, isso existe bastante e já existem, inclusive, representações eleitorais movidas por pretensos candidatos na justiça eleitoral, tentando coibir algumas manifestações de eleitores, né? Segundo o entendimento que se discute, até onde a manifestação do eleitor vai ultrapassar ou não vai ultrapassar o limite da liberdade de expressão. O TSE já se manifestou de alguma forma sobre isso? Existem diversas decisões. O entendimento pacificado é de que a pessoa pública, o pretenso candidato ou o candidato de fato, ele está sujeito a críticas chamadas ácidas, críticas mais contundentes na propaganda eleitoral por ostentar essa natureza de pessoa pública, que se propõe a participar do debate público. Então, é necessário que haja realmente uma extrapolação dessa liberdade, algo que vá realmente para a ofensa, para a prática até mesmo criminosa, que pode ser apurado na esfera criminal. A gente tem aqui um Piauí de norte a sul sintonizado na TV Cidade Verde, acompanhando a nossa programação. Doutor Rógeres, e para esses partidos que ainda estão dentro desse prazo da realização das convenções partidárias, esses que deixam lá para o final do prazo, dia 5, por algum problema interno do partido ou por outro motivo, eles também estão, como se dizia no começo, perdendo um pouco de tempo na regularização dos partidos e dos candidatos. Perfeito. Muitos partidos, principalmente agremiações municipais, ainda precisam resolver questões inerentes a contas não prestadas, que têm que ser
regularizadas, demandas internas, cumprir a cota de gênero referente às eleições. Então, todas essas demandas administrativas, interna-corpóreas dos partidos demandam tempo. Então, muitas vezes, por questões estratégicas, eles acabam utilizando até o último dia do prazo para a realização dessas convenções, mas, sem dúvidas, em relação à propaganda dos pretensos candidatos, aqueles que conseguem já contratar algumas despesas de campanha, já ter o seu CNPJ, a sua abertura de contas, saem na frente. Quem se organiza mais cedo tem mais chance de começar mais cedo da forma correta, né? Perfeito. Nós conversamos aqui com o Dr. Rógeres Marculino, que é advogado eleitoralista. Venha mais vezes nos ajudar a tirar as dúvidas. Estou sempre à disposição. Foi um grande prazer poder participar e contribuir. Obrigada, Dr. Rógeres. Boa noite para o senhor. Boa noite.